Olá, boa noite. Alô, boa noite. Olá. Olá, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Como estão? Boa noite. Tudo bem? Olá, Ellen. Ei, Kelly. Olá, Roberta. Tudo bom? Ei, Gleice. Boa noite. Roberta, você precisa pedir para participar ao vivo, tá? Enquanto isso, a gente esperando as pessoas chegarem. Stephanie, Alexandra, prazer. A gente vai aguardar um pouquinho, tá? Enquanto isso, até a Roberta entrar e outras pessoas chegarem também. Tá cedinho ainda, né? Umas 6 horas ainda. Temos tempo. Acho que a Roberta não tá sabendo. Deixa eu ver. Não, Roberta, eu estou te chamando aí. Você tinha que ter pedido para entrar ao vivo, mas estou pedindo para você. Aê, Agora deu sim. certo, né? Agora sim. Acho que tinha que E enviar o convite primeiro, né? Tá me, tinha que enviar um convite. Hã? tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, sim. Que ótimo. Não sei se essa Eu- luz aqui tá boa. a luz às vezes é um probleminha pra gente aqui. Mas tá tranquilo para você. Para mim tá tranquilo? Ok. Você me vê bem? Me ouve bem? Vejo bem. Escuto bem? Tá ótimo. Tá perfeito aqui para mim. Que bom tá aqui. Ai, que ótimo te rever, te reencontrar, né? Estarmos aqui juntos, né? Juntas. Delícia. Bom, isso. Vamos só aguardar o pessoal chegando e depois a gente conversa, né? Claro. Começa a nossa pauta, tá? Uhum. Mas, ó, vou dar um oi pro esposo, ele está aí, né? Olha Que só. lindo! Gostei, isso mesmo. Clube. Você não ouviu? Mas é o que eu te falei, a gente ou presta atenção na conversa ou vai para os comentários, senão a gente se perde. É Fica tranquilo. difícil administrar as duas coisas, não é? A atenção não ajuda. Mas fica tranquilo que eu tomo conta das perguntas e a interação com a turma, tá? Beleza, ótimo. Então tá bom. Acho que não são Agora 10. tá dando 6 horas agora, vamos esperar um pouco mais do pessoal chegar, né? Uhum. Sim, E aí sim. depois a gente começa. São Ótimo. que horas aí, Portugal? Aqui são 10, vão fazer 10 horas agora. São 4 horas de Ah, full. entendi. Então não é tão tarde aí, não, né? As crianças É, estão não, acordadas. não, estão acordadas. Estou perguntando, mãe, a gente vai poder te assistir? Acho que é porque o Fábio entrou aí para poder eles matarem a curiosidade. Ai, que lindinho, que ótimo. Todo mundo Imagina, você deve estar todos felizes, né? Com certeza. Boa noite, Malu. Boa noite, Laís. Mas é um prazer tê-la de volta, tá, Roberta? Aqui, nossa, falando pra gente diretamente de Portugal, né? E principalmente estar de volta, assim, sempre esteve junto com a gente na FPL, né? Mas a Uhum, questão agora é nós podemos trocar virtualmente, né, alguns contatos, ideias, né, mensagens que a gente tem que compartilhar com as pessoas que seguem, né, o NEPFE, principalmente são ex-alunos seus, uhum. meus, nossos, todo o grupo, né? Profissionais também da região. E o interessante é que o David até trouxe, que né, está alcançando outros lugares para além do Vale do Aço, né? Isso é muito bom.
Então, eu acho que nos Maravilha. ajuda bastante a fortalecer, né, e difundir a terceira força, né, da Sim, isso é psicologia fenomenológica e importante. expressão humanista. Então, é um prazer tê-la aqui, né, conversando um pouquinho, Obrigada. né, sobre a sua experiência, essa parte tão importante, né, que nós temos da papel da supervisão clínica, da formação e atuação dos profissionais, né, em Uhum, psicologia. Ok? uhum. Prazer é meu, Shirley. Ah, eu que Muito bom. agradeço. E é engraçado, né? Porque parece que por conta dessa pandemia, desse distanciamento e o uso das redes sociais terem aumentado, na verdade a gente está fazendo agora o que a gente já podia estar fazendo, né? Assim, ocupando esse espaço, usando esse recurso. E Sim, parece que isso veio dizer para a gente, olha, tá aí, tão fácil, né? Essa é, conexão. E aí agora a exatamente. gente está ocupando esse espaço e encurtando essa distância e Aham. reforçando esses laços, né? Então, prazer e alegria são meus. Ai, não, mas muita gratidão mesmo. E compartilhar também a sua experiência quando você estava aqui no Brasil, né? Que agora está retornando. E quem Uhum, sabe, né, você vai retornar não apenas a supervisão do consultório particular que a gente realiza, mas principalmente também voltando, né, à sala de aula para poder exercer esse trabalho tão brilhante de sementes que você semeou, que já sei, né, de várias pessoas lá na pós-graduação que o David está coordenando, do NEPSI, que uhum, muita gente uhum. está ali de ciclo de Roberta, né? Então, isso é ótimo. Muito bom saber. Ah, eu Ah, o brinco rapaz que tá te dando saudade aí, ó. É, foi aluno seu. é isso mesmo. Ai, que delícia, gente. Que bom. Não, assim, eu falo que esses vínculos que a gente estabelece, sabe, com os alunos, com os supervisandos, marcam a gente, sabe, para a vida toda. A gente carrega e aí a gente vai revendo, e revendo as carinhas, e sempre tem uma interação aqui, outra ali. Então, assim, acho que é adubar uma plantinha, né, uma sementinha que a gente planta. Eu fico muito feliz, né, Shirley? Eu acho que a gente que ocupa esse lugar da docência, de partilhar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, a nossa experiência, é muito gratificante ver os alunos se identificando e buscando construir, né, o seu lugar como profissional a partir das nossas partilhas, né, daquilo que a gente É troca com ele em sala de aula, principalmente no verdade. estágio, que é mesmo o espaço da experiência, né, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, para mim é muito gratificante ver cada um desses carinhos aí do pessoal aparecendo, assisti algumas aulas da pós também, né, virtuais, e tive já contato com alguns ex-alunos, então isso é muito bom, é muito bom. Ah, que ótimo. Fico muito feliz. É, eu acho que o pessoal já entrou, já são, não, vamos esperar, são 6h04 agora. Vamos esperar umas 6h05, 6h10 a gente inicia, né? Uhum. Sim, O sim. pessoal chegando. Malu entrou aí. Oi, Malu. Malu te deu um oi É... também. Oi, Saudades. Malu, eu fico com dificuldades de acompanhar as duas coisas, a pessoa ainda tem, sabe, sim, uma dificuldade visual, Ah, eu também aí a tive, letrinha mas na pequenininha minha fica aqui. tranquila. É meio complicado acompanhar e assistir ao mesmo tempo, participar, né? São muitas, vamos dizer, muitos processos aqui. Mas É, pode ficar é. tranquilo, estamos todos aqui juntinhos. Que bom, que bom. Malu Bem-vinda a chegou, todos. boa Beijinho da noite, Malu ali. Laurinha. A Lau também entrou aí, eu não vi? Entrou aí, Vai passando rápido, né? assistindo. Aí você meio que perde. Aí você vê o Sim, comentário, não vê o nome da pessoa. é. Deve ter muita gente aí do seu tempo Ei, aqui. Lau. Agora ela falou um ei. É, Que bom, que gostoso, gente. Muito bom matar a estar saudade reunido um aqui. pouquinho, né? Isso é É, muito bom. Daqui a pouco você está aqui junto com a gente. sim, sim, não vai tardar, né? O Quanto tempo aqui tempo já você está fechando o exerceu? ciclo. Como? Não, não ouvi? Desculpa, quanto tempo você exerceu docência aqui? Foi professora de clínica? Eu fui 9 anos e meio professora, né, no Pitágoras, e aí as disciplinas teóricas e supervisão de estágio, né, Sim. foi aí até eu vim para cá, né, então eu Ah, fechei em 2016 para vir em 2017 para cá. muito tempo. É. Bacana, ótimo. Fala um pouquinho então da sua trajetória para nós. Vamos iniciar assim, falando da sua trajetória e depois falando desse tema
que é tão importante que nós iremos falar. O que você acha? Uhum. Fazer assim? Pode ser, pode ser. Então, tá. Ok. Então, a trajetória profissional, né? Eu me formei em 1999 na UFMG e fiquei um tempinho lá. Logo eu já abri o consultório lá. É até engraçado, vou começar daí porque já vai ser um gancho, né? Quando eu formei, eu dizia assim para os colegas e até para os meus professores que eu ia formar e que eu não ia abrir o consultório de cara, que era muita responsabilidade, né? Só que aí teve uma cliente, né, uma pérola que veio na minha vida e que ela falou comigo, não existe essa hipótese. Você vai formar, e eu já atendia ela 1 ano na clínica escola, né, no estágio clínico. E ela, essa cliente da clínica escola falou assim, você vai formar e eu vou continuar a terapia com você lá fora. Não existe essa hipótese da gente ficar por aqui, que eu já fui preparando, né? Olha, a gente vai, estou formando, e aquele processo que a gente faz, que a gente orienta os alunos, né? De encerrar o processo ali com o cliente. E aí ela assustou, falou, não, você não vai se ver livre de mim tão fácil, né? E aí eu falei, o que eu faço com isso? Levei para a supervisora, né? Que era a Cláudia Lins. Né, alguns alunos aí da pós sabem de quem eu estou falando, e aí eu levei isso para a supervisão ainda na faculdade, falei, Cláudia, como é que eu faço? Essa cliente está ali me pressionando, eu não vou para o consultório, ela vai, mas por que não? Né? Eu falei, não estou preparada. Ela falou, mas quem está preparado? Né? E aí eu dei já saí, né, formei, saí da faculdade, já com uma salinha, dividindo com mais 5 colegas, né? Uau, imagina, dividir aquele espaço com horário e tudo mais, e essa cliente migrou comigo para a clínica particular, né, para o consultório. Que lindo. E aí foi muito engraçado, né, já que nós estamos contando caos aqui, para começar, acho que hoje vai ser uma contação de caos. e aí esse caos, eu acho que quem está fazendo a pós aí, já teve aula com a Cláudia, né, aí pelo NEPFE, supervisão do David aí, não sei se a Cláudia já contou essa história, mas quando eu fui fazer a minha pós, né, em psicologia existencial, né, com a equipe do Giovanetti, a Cláudia Lins, no primeiro dia de aula com ela, né, ela já jogou meu nome lá na turma, no meio de um monte de colegas desconhecidos, porque ela deu o meu exemplo, que quando eu fui, né, procurá-la e tive essa conversa com ela ainda como aluna, e fomos para a clínica, ela falou, não, existe a possibilidade da supervisão fora da faculdade, você vai formar, e existe o espaço, eu posso continuar te acompanhando como sua supervisora. E eu falei, ok, então, né, não existe a chance de atender sem a supervisão. E aí eu já fiz isso simultaneamente, eu abri o consultório, dividi no espaço com outros colegas, essa cliente, a primeira cliente, né, oficialmente foi comigo, e aí eu comecei a supervisão com a Cláudia. E aí a Cláudia conta esse caso, né, que um dia eu cheguei lá em prantos para ela, Cláudia, né, o primeiro conflito, porque lá na clínica escola, eu não sei como é que está hoje, 20 anos depois, mas na época lá na UFMG tinha um pagamento simbólico, não era gratuito como é hoje nas clínicas escolas aí do Vale do Aço, né, e tudo. E eu falei, essa cliente pagava algo irrisório lá. Eu falei, e agora? Ela virou para mim e perguntou, Roberta, qual o seu preço? O coração veio na garganta, né? E eu levei isso para a supervisão com a Cláudia. Eu falei, Cláudia, eu não sei o meu preço, né? Eu era uma estudante, né? Ou seja, aquele status ali precisava morrer para nascer a profissional, né? Então, esse impacto, essa experiência, eu já partilhei isso com alguns alunos em supervisão, em sala de aula, e a Cláudia levou esse caso, né? Essa história para o primeiro dia de aula, quando eu fiz a pós com ela e com o Giovanetti em Belo Horizonte. E eu acho interessante começar por aí, né, Shirley, porque já é um exemplo, né, vivo de uma experiência que eu vivi na minha pele. E por ter vivido esse processo de reconhecer a importância desse espaço, desse lugar, onde eu pude depositar a minha primeira angústia como profissional recém-formado, né, isso compõe a minha bagagem, né, como a profissional que eu fui me construindo. E com isso eu pude levar isso para partilhar, né, com os meus alunos, assim, com todos aqueles supervisantes que passaram por mim, tanto na graduação, como alunos, como estágio curricular, quanto também aqueles que depois de formados, né, alguns continuaram tendo essa necessidade e me buscaram para a supervisão. Então, eu acho que quando a gente
é forjado numa experiência, a gente entende a importância de defender esse espaço, de defender, né, essa relação. Então, assim, nessa trajetória minha, acho que essa primeira história, ela é impactante, porque ela me marca, né, e depois de alguns anos percorrendo aí, me estruturando na experiência da clínica, eu venho desaguar aí na sala de aula, né, na experiência da docência, e descobrir como que essa relação em sala de aula, ela é muito maior do que a passagem, ou a troca, ou a construção de um conteúdo teórico, né? E aí é lógico, né? Ocupando esse lugar, eu também vou buscar muito do meu aprendizado com os meus mestres, com os meus professores, né? Muitos nomes a gente tem levado aí para o Vale do Aço, desde os primeiros seminários de psicologia existencial, e agora com a pós, né? Então, quando a gente começa a ver os nossos mestres, né? E eu vejo alguns alunos, ex-alunos aí, bebendo da mesma fonte que eu bebi, nossa, isso para mim é uma alegria muito grande, assim, de ver que alguns alunos que eu pude despertar um pouquinho, né, dessa sede pela terceira força, estão podendo também encontrar com aqueles que me motivaram e que despertaram isso em mim, né? Então, estamos aí nessa estrada. Ai, que lindo, que história ótima. A Malu aqui falou assim, não era qualquer supervisora, né? E aí a Laurinha veio dizer que no início ela pagava, ela trabalhava para pagar a supervisão. E Malu falou também, concordou com ela, compartilhou. Eu acho que isso é um pouco de todos nós, né? Eu também tive muito disso no início da minha carreira profissional. E é interessante que eu fiz toda a minha trajetória com o Giovanetti, né? E até depois de graduada, eu continuei fazendo os cursos de formação com ele. E eu fazia terapia, né, com a psicóloga existencialista, e era muito interessante, porque tudo aquilo que eu estava estudando, aprendendo e fazendo meus atendimentos, era também na minha supervisão, na minha vivência, né, terapêutica também. E é como que como diz, edificante, né? Como que a gente cresce. Que a Malu falou, é muito gratificante isso, né? A gente começa realmente pequenininho, passa os apertos, a gente realmente passa aperto financeiro para investir de verdade na nossa formação, né? E essa formação que a gente já conversou, o tripé, né? Da questão da teoria, da supervisão, do próprio autoconhecimento, mas que isso depois vai, né, florescer lá na frente em muitas conquistas que a gente tem. Então, me fala um pouquinho desse tema, né? O que te fez, né? O que te remete à importância, o papel da supervisão clínica da formação? Então, para além da minha própria experiência, né? E aí você citando o Giovanetti é engraçado, porque é uma equipe muito forte, né? Da terceira força, assim, lá em Belo Horizonte, e eu tinha supervisão clínica com a Cláudia, e eu participava de grupos de estudo na casa do Giovanetti. Então era um grupinho ali, bem restrito, assim, de algumas colegas que também estavam já formando. Eu comecei esse grupo de estudos antes de formar, e não continuamos um tempo depois. Então é muito interessante esses livros que o Giovanetti vai publicando, eu vou lendo, vou dizendo, gente, essa aula, né, o Giovanetti deu essa aula lá na casa dele, assim, né? Enfim, então é muito interessante quando você fala do tripé, né? Que é o tripé que constitui a nossa formação, né? Que é a base teórica, que a abordagem, né? Que nós escolhemos para nos orientar. Eu até brinco com os alunos, né? Que a gente não escolhe essa abordagem, a abordagem que nos escolhe. A gente começa a estudar, né? A gente vai vendo ali o que a psicologia vai nos apresentando, as possibilidades de visão de mundo, de homem, e aí não adianta, eu digo que é um encantamento, né? A gente se identifica, porque aquela mirada para o mundo, aquele olhar, aquele modo de ver o mundo, já reside dentro de nós. Então eu brinco que é uma identificação. A gente se reconhece ali na abordagem e ela nos escolhe, né? Não tem saída. E, então, além desse trilho que vai nos guiar, né, constantemente, que é o arcabouço teórico, né, que é fundamental para a gente se constituir enquanto profissional, a gente tem a importância da supervisão, que a gente vai falar aqui hoje, que é esse espaço cercado, né, com um olhar ali de alguém
que veio antes de nós, não vou dizer que está acima de nós, mas que veio antes de nós e conhece um pouquinho a mais daquele trilho, né? Já trilhou um pouquinho a mais, então vai nos ajudando a não sair do trilho, eu digo que é isso, não é ele que vai nos conduzir, mas nos ajuda a não desviar nossa mirada, nossa visada daquele trilho. E o espaço terapêutico, né? Do nosso próprio espaço terapêutico. A psicoterapia, que eu acho que uma vez que a psicologia está nas nossas entranhas, a gente não larga mais, né? A gente estava pensando mais cedo, às vezes a gente tem processos mais longos, a gente interrompe, e a gente vai, a gente volta, mas esse processo de autoconhecimento, a gente se dá conta de que ele é para uma vida toda. Então, acho que para a gente se construir enquanto um profissional, tanto de qualidade técnica, de competência, quanto também de uma ética, né, essa ética do cuidado, de entender o que eu estou fazendo aqui diante desse outro. Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente às vezes faz para o aluno lá no primeiro período, e nós não temos, eu falo por mim também, já cursei o primeiro período, a gente não tem a menor maturidade para responder, a gente refaz lá no final. O que estamos fazendo aqui? Nós vamos marcar amanhã, agendar essa cliente na clínica escola, ele vai chegar. Você sabe o que você está fazendo aqui na hora que o cliente chega? Acho que começa por aí, né? Então, assim, entender que a gente está pegando uma dessas 3 perninhas aqui hoje, né? A gente vai falar da supervisão de estágio, e eu entendo que ela é fundamental, porque ela vem preencher aquela lacuna. O nosso curso, a nossa grade curricular, ela é muito teórica, né, Shirley? Ela é muito pautada numa intelectualidade, né? Que é uma veia que a psicologia precisou se agarrar para se instituir como ciência. Então, a gente ainda trabalha muito pautado, né, num processo científico de perguntas e respostas, né, que ainda constitui o nosso espaço de saber. E aí a gente percebe que vai chegando no final, o aluno, ele está ali meio perdido. Tá, mas o que eu faço com tudo isso? Né? Como é que eu coloco isso? E aí não se trata só de colocar em prática, se trata de se reconhecer enquanto instrumento daquela teoria. Então é aí que eu acho que entra, né, o objetivo do espaço de supervisão, que é o espaço de voltar esse olhar sobre si mesmo. Eu falo assim, que aí entra a beleza, a gente vê a fenomenologia acontecendo já ali no espaço de supervisão. A capacidade desse sujeito, que é o supervisando, tá ali se experimentando enquanto terapeuta. Ali ele tem a oportunidade de voltar o olhar, voltar a consciência sobre si mesmo, né, enquanto agente na relação com aquele cliente. Então, acho que ali começa o grande segredo, o grande mistério, assim, de conduzir uma supervisão. E eu falo que eu fui percebendo isso, né, porque não se trata de dizer para o supervisando o que ele tem que fazer, porque isso seria inútil. Eu já começo por dizer, olha, eu não estive lá com você, com seu cliente. Então eu não tenho a menor ideia do que você tem que fazer. Aí os alunos ficavam apavorados, né? Mas, professora, você não tem ideia, como é que eu vou ter? Eu falei, não sei, agora é hora de você se virar. Eu estou aqui para botar mais craminhola na sua cabeça, eu estou aqui para te encher mais de perguntas do que de respostas. Porque esse é o princípio da fenomenologia, né, Shirley? É a construção da relação, é através da relação que esse fenômeno vai emergir. Eu não posso definir ou determinar para o supervisando o caminho que ele vai seguir. Eu estou ali para questionar com ele, né, o que é que você está fazendo. Né? Não é nem por que você está fazendo. Eu já chegava riscando essa palavra, né, na supervisão, escrevia lá no quadro, por quê? Já riscava, ó, essa perguntinha, a gente vai deixar ela para uma outra instância. Aqui ela não cabe. Eu vou te perguntar, o que você fez com seu cliente? Qual que era a sua intenção? Né? Aonde você queria chegar? O que você queria provocar no seu cliente? O né? sentido, né? Exatamente, é o sentido. Né? Para onde a gente está projetando essa relação? Onde essa relação vai chegar? Porque você não é amigo, você não é o pai, a mãe, você não é o conselheiro. Né? Então, o que a gente está aqui para construir junto? Uma compreensão, né, de uma relação que está sendo estabelecida. E aí, né, Shirley, vem N questões que eu acho que aqui a gente nem vai conseguir alcançar, porque o nosso tempo não permite, né? Mas quando a gente tem lá 6 meses de supervisão, que também é pouco,
né? Um estágio de 6 meses também é muito pouco, os alunos ficavam, não, mas e agora que eu estou entrando nos trilhos com esse cliente, e aí, né? Mas toda uma discussão de embasamento teórico, de compreender o que sustenta o nosso olhar, a nossa visão de mundo e de homem, para a gente entender o que a gente está fazendo ali diante daquela pessoa, né? Que basicamente ajudar essa pessoa a compreender o significado da sua própria existência. O significado aqui enquanto sentido. Ajudar essa pessoa, o Giovanetti dá um termo que eu acho incrível, assim, né? Nosso trabalho é ajudar a aflorar o conteúdo. Aflorar, né, aquilo que subjaz uma atitude, um comportamento que é simplesmente uma resposta, né? Mas tem um conteúdo existencial ali por trás que está ferido, ou que está mal cuidado, ou que não está visto. E é para ele que a gente tem que olhar, né? E aí a gente vai na relação, né? E a gente está falando da relação terapêutica, e o nosso trabalho enquanto supervisor, eu entendo que é estimular, né, esse aluno, esse supervisando, esse profissional, né, que está dando essa ajuda, essa acolhida, não só olhar para os passos que o cliente está dando, mas principalmente olhar o que esse cliente impacta em mim. Porque é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? A gente vem, às vezes, muito preocupado com uma técnica, com uma intervenção, o que eu vou provocar nesse cliente? Porque esse cliente está me provocando o tempo todo. Verdade. E o que eu faço com isso? Eu fingo, né, no alto da minha, né, tá me fugindo a palavra aqui agora, não é indiferença, mas no alto da minha, eu tô aqui, a gente às vezes, usando uma palavrinha nossa, né, da fenomenologia, do método fenomenológico, às vezes o aluno entende que a suspensão fenomenológica é você se tornar ali refratário, né? E o que o outro trata assim, não, eu tenho que ficar aqui na minha... me misturar com o cliente. Claro que você não pode se misturar com o cliente, se embolar com ele, né? Mas você está ali como... você é revelador, né? Você está ali através desse encontro que o cliente se revela. Então, se você não se deixa impactar, você nunca vai alcançar o fenômeno que o seu cliente está trazendo, né? E aí é que eu acho que é o pulo do gato, assim, entender que nós, eu sempre disse muito isso em supervisão também, nós somos a nossa ferramenta de trabalho. Né? Nós como um todo, assim, o corpo que eu levo para aquele encontro, né? O meu olhar, a minha palavra, o meu tom de voz, né? O meu gesticular, ou seja, eu inteira, a minha escuta, a minha sensibilidade, a minha intuição. Sim. É como o Roger tem que trazer. Desculpa, eu te cortei, mas Roger tem que dizer que o papel da nossa presença, né? A gente está realmente presente. E a tríade, né, rogeriana, né, da ideia da empatia, da congruência e da autoaceitação. Né? Como que isso nos possibilita estar junto com o cliente, né? E aí eu tenho um texto. Tô roubando de você, mas eu me vejo sempre pode falar. Com a Malu, eu meio que segui ele quase todo de có, que é dos monges beneditinos, e ele vem trazer do nosso papel como terapeuta, que a pessoa que sabe o caminho, ela escolhe o caminho que ela vai fazer para a vida dela, né? Mas a gente vai estar sempre lado a lado, junto, né? Como se fosse um guia. A gente está ajudando, né, a ela caminhar para vamos dizer assim, uma estrada, né, uma trilha que nem ela sabe onde ela vai chegar. Mas nesse processo de autodescoberta, esse processo de ela se descobrir e construindo esse caminho que ela está fazendo de si mesmo, né, a gente está junto como um guia, mas guiando o que ela nos traz, né, e não o que a gente, aspas, deseja para ela, mas o que ela nos traz, na sua dificuldade ou na sua possibilidade. Isso, a Malu está dizendo, uma companhia, exatamente. Exato. Lado a lado, como o Roger vem dizer, né? Estar junto. E isso é precioso, Shirley, porque essa é a base de tudo. Essa é a base para a relação terapêutica de qualquer terapeuta, de qualquer psicoterapeuta com seu cliente, e é a base da supervisão. Porque, na verdade, é uma coisa que eu acho importante diferenciar aqui, né? O espaço de supervisão, ele é diferente, ele é distinto do espaço de terapia.
Então, uma coisa que eu sempre falava para os alunos, estavam lá em supervisão comigo, falava, olha, às vezes eu percebia uma inquietação que era um pouco mais profunda, que era ali, às vezes, uma pontinha de um iceberg, de alguma coisa que estava... Eu dizia, eu posso até te ouvir, e às vezes eu ouvia depois, às vezes terminava a supervisão, normalmente era coletiva na faculdade, ia todo mundo embora, e às vezes aquele aluno falava, Roberto, eu preciso falar com você. Eu falava, claro, já tinha passado o meu horário de professora, mas eu ia acolher e ia escutar. Às vezes era uma dificuldade em casa, uma dificuldade pessoal, ou uma dificuldade mesmo de ocupar aquele lugar dele ali, eu não estou me entendendo nesse lugar por conta de algumas questões, eu ia acolher, eu ia ouvir, né? Mas eu sempre dizia, será que não é o caso de buscar uma terapia? Você acha que você dá conta de conduzir, né, de ser uma companhia para o seu cliente, que você está atendendo aqui, sem ter uma companhia para te ajudar a estar do lado dele? Porque eu estou entendendo que não está fácil estar do lado desse cliente, que está ainda desconfortável, e eu posso te ajudar enquanto supervisor até certo ponto. De um certo ponto para lá, é só a psicoterapia que vai te sustentar, que vai te dar um chão para você repousar e falar, ai, aqui eu posso depositar tudo isso que está me incomodando e vou poder abrir todas as cartas e olhar para elas. Porque uma coisa que é muito recorrente, né, Shirley, nós que já temos aí também uma certa estrada rodada, a gente já, vou falar por mim, mas eu acho que você já deve ter se deparado, quantas vezes um cliente chega para nós com uma questão que esbarra em alguma coisa da nossa história de vida, a gente fala, uau, né? Aquela velha frase, o fantasma sabe para que aparece, né? E às vezes o cliente ele vem trazer, às vezes desenterrar alguma questão que para mim eu achava que estava resolvida. E aquela feridinha começa a sangrar, né? E aí o que acontece? O espaço de supervisão normalmente é onde isso vai aparecer primeiro. O supervisor está ali, ele começa a perceber, olha, eu estou vendo que está difícil para você, quando você... E aí eu vou ler o supervisando, né? Quando ele traz na expressão dele uma dificuldade de falar daquele caso. Né? E aí você começa a perceber, peraí, o entrave, será que a dificuldade é do cliente, dele, ou a dificuldade é dele enquanto terapeuta, que não está conseguindo acompanhar o cliente dele naquela dor? Aí a gente está vendo ali, a gente começa, e quando a gente devolve isso para o supervisor, a gente diz, olha para isso que você está me dizendo, essa dor é do seu cliente ou é sua? Aí o supervisor falou, tem alguma coisa aqui. Aí no primeiro momento a gente até pode pôr uma lupa, então vamos olhar para isso, peraí, para um pouquinho, né, dá uma água para o seu cliente, né, entre aspas, ele agora vai ficar, você vai falar de você para mim, onde que tá pegando? Eu não vou fazer um processo terapêutico ali com ele, mas eu vou acolher para ele perceber, separar o joio do trigo. Epá, então isso aqui não é do meu cliente, isso é meu. Aí a gente diz, que bom que você viu. Então agora, você vai levar isso para terapia, para você cuidar disso. Porque senão você não vai dar conta de acompanhar seu cliente. E às vezes já teve situação de eu, inclusive, sugerir, olha, né, sugerir ou ajudá-la a pensar, será que é o caso de continuar com esse cliente? Porque às vezes quando a gente cai essa ficha, aí eu acho que entra a congruência do Rogers, né? A gente ser congruência, eu posso ir só até onde eu dou conta de caminhar. Se eu começar a ficar ali, né, meio manco, aí a presença já está comprometida, eu não vou estar inteiro, porque a minha dor vai estar maior, né? Não que seja uma dor seja maior do que a outra, mas eu não vou conseguir focar na dor do outro, porque eu estou muito incomodado com a minha. Então, de repente, é hora de encaminhar esse cliente. Né? Eu já dei esse tipo de sugestão, de orientação para supervisando. Identificar o que é meu, o que é do outro. Né? Para eu cuidar do meu, porque senão eu não consigo cuidar do outro. Né? Então, acho que esse é um ponto, é uma das coisas que aparecem na supervisão e que eu acho que é importante a gente estar atento enquanto supervisor. Que eu não estou ali, né? Aí tem uma fala que me acompanha, ficou impressa em mim enquanto supervisanda, na época na época da pós que eu fiz, né, com o Giovanetti lá em Belo Horizonte. E eu ouvi isso muito quando eu fui fazer a parte prática de supervisão. E agora eu vou pedir perdão, gente, porque, né, o lado humano aqui da falha já está misturado na minha cabeça, porque eu fiz supervisão com as duas, e eu não me lembro qual das duas mestras que falaram essa frase. Eu não me lembro se foi a Madalena ou se foi a Salete. E uma delas, né, me disse o seguinte na época, eu disse para os alunos na época, e eu carreguei isso para mim
e passei para frente com os meus supervisandos. Que a supervisão, ela não é do caso. A supervisão é do supervisando. O que isso quer dizer? Né? Que mesmo que o meu supervisando traga o seu caso clínico, traga o problema, a problemática, traga a demanda e a queixa do cliente, a supervisão é para trabalhar, né, o supervisando, e não para trabalhar o caso, porque quem vai trabalhar o caso é o supervisando. Então a supervisão nunca é do caso, porque eu não tenho a resposta e a receita para aquele meu supervisando atuar. A supervisão se trata do supervisando. O que você está fazendo com isso? Como que você está conduzindo essa relação? Como é que você acha, né, que você está se portando, está sendo a sua postura? E quando a gente conduz a supervisão a partir, né, do nosso foco no supervisando, o que a gente está fazendo ali? A gente está trabalhando com a única coisa que nós temos acesso, que é aquele sujeito que se apresenta a nós, trazendo, né, um conteúdo que ele vivenciou, ele está trazendo o fenômeno dele, que ele viveu com o cliente lá no atendimento. E o nosso trabalho é ajudá-lo a consolidar, né, essas habilidades, a identificar quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para lidar e para construir a relação com aquele cliente. Então, o nosso trabalho é esse, é o trabalho dos bastidores. A gente nunca vai ver, é mais ou menos assim, eu nunca vou ver a cara do público que está assistindo, né, o teatro, se é que eu posso usar essa metáfora. Mas eu vou interagir o tempo todo com aquele ator. Ele vai lá atrás, nos bastidores, aí eu vou, né, olha, mas como é que você está? Trabalhou a voz? Trabalhou a postura? Né? Como é que está a sua... Aí ele vai para o palco, ele vai atuar, interagir com a plateia dele, né? Porque eu nunca vou saber qual a reação da plateia, a não ser que esse ator me conte. E aí, quando ele me conta, ele já está falando dele, ele não está falando da plateia mais. Né? Com certeza. E é importante que eles percebam nessa relação, né? Que ele tem esse momento de autorreflexão após cada atendimento, a cada momento que ele está junto ao seu cliente, e que ele procure pensar também, fazer essa correlação, né? E eu queria te perguntar, sabe, Roberta, uma questão que nos fez falar desse tema. Como é que acontece a supervisão clínica mesmo, assim, na prática? Como que eles chegam até você, né? E como que você os recebe agora que você ficou um tempo, né, longe, digamos, fisicamente, mas não tão longe da gente quanto fala um pouquinho disso. Tá. Então, na verdade, as primeiras experiências em supervisão foi na faculdade, né? No estágio supervisionado, aquele aluno que chega ali, e uma das coisas que eu assinalava logo de início para eles, eu dizia, olha, a gente aqui está inserido numa instituição educacional. Então, todo o formato, até a forma como esse cliente vai chegar, né, e que você vai receber esse cliente, ela é diferente de quando você vai se lançar lá fora por sua conta e risco. Você vai estar num outro contexto. Sim. Então, todo o formato, né, que é colocado para aquele aluno cumprir aqueles créditos ali, daquela disciplina, né, de prática, aquela disciplina que é a prática clínica, ela já está desenhada. Então, a gente tem alguns protocolos a seguir. Né? Na verdade, quando a gente começa de fato, enquanto supervisão, a interagir com aquele supervisando, não se diferencia muito, né? Mas a maneira como a coisa está desenhada previamente é um pouquinho diferente, né? Então, eu vou falar primeiro no caso do contexto acadêmico, né? Então, esse aluno ele já chega ali, junto com a demanda do cliente, tem uma demanda de produção de conhecimento. Então, inclusive, logo no início da supervisão, a gente já tem ali as metas que a gente tem que atingir, né? E porque existe uma produção científica no final. Ele tem que construir um relatório, ele tem que construir um laudo, né? Então, ele tem que responder a uma demanda institucional da construção do seu saber. Né? Então, isso, mesmo que eu vá conduzindo ali, ele se percebendo, ele se ouvindo, e todo um acolhimento da relação, mas eu tenho que o tempo todo estar recordando ele, olha, né? Qual que é a sua leitura
teórica sobre isso que está acontecendo. E aí era interessante que, inclusive, né, você também já foi supervisora de estágio, e que a gente já acompanhei inúmeras vezes situações em que o aluno começava com o cliente ia 2 vezes e ia embora. Uhum. Né? Aí pegava outro cliente, aí o cliente tinha mais 2, 3 atendimentos, aí tem que, eu não sei, né, como que são nas outras faculdades, mas a gente tinha um protocolo, né, lá no SPA, onde se o cliente faltasse 3 vezes seguida, ele era automaticamente desligado, porque precisava abrir espaço, a demanda era muito grande na clínica escola. Então, às vezes o aluno atendia 3 atendimentos, o cliente estava indo ali, ou seja, foi ali 3 semanas. Aí o cliente começava a faltava 3 vezes, mesmo tentando contactar, o cliente não reaparecia mais 3 semanas, quer dizer, então só ali quase 2 meses. Aí o aluno às vezes falava para mim, Roberto, vale a pena o reiniciar com outro cliente? Né? Vale a pena pegar outra ficha? Aí vinha aquela angústia. E é incrível que às vezes era uma das supervisões mais ricas, trabalhar com esse supervisando o não atendimento. O que é esse buraco, às vezes, na sua formação profissional? Porque, a priori, ele está ali para atender, ele está ali para exercer a escuta clínica e terapêutica. Mas eu dizia, olha, você está aqui também para se ouvir no que é que você está se transformando. Né? E o terapeuta, o psicólogo que a gente está se transformando também vai lidar com esse lugar lá fora. Ou vocês acham que depois que formar tudo, né, as mil maravilhas, o cliente vem toda semana, paga direitinho e tá tudo certo, né? E às vezes já teve vezes assim de ser dos relatórios mais ricos que o aluno produziu, a relação dele com aquele vazio de uma expectativa de ter criado uma fantasia de o que seria aquela experiência que não foi. E ali a gente trabalhava e produzia. Então, assim, tem esse formato acadêmico que é riquíssimo nessa construção da compreensão do aluno, do que é que ele está fazendo ali, porque tem uma demanda dele, tem uma demanda institucional, tem uma demanda do cliente. Né? Ele tem que chegar com alguma coisa no final. E quando isso não acontece, o que a gente faz com isso? Né? Então, lá na faculdade a gente sempre começava primeiro uma revisão teórica, os pontos fundamentais, né? A gente se preparava para receber o cliente, e essa preparação não é nem só a gente discutia e a gente experimentava muito estar naquele set, ia com o aluno na salinha, né? Imagina, se você fosse o cliente, você ia sentar onde? Como é que você acha que seria confortável? Essa configuração tá boa? Qual que é a melhor configuração para a gente estabelecer o mais próximo possível um vínculo de confiança? Então a gente discutia desde essas coisas, os alunos perguntavam, o que eu vou falar? Né? O cliente chega, eu vou cumprimentar, e até onde pode ir esse cumprimento? Eu posso abraçar? Né? Eu vou dar um aperto de mão? O que é a primeira pergunta que eu vou fazer? E a gente sabe, enquanto fenomenólogos, que a gente não tem uma receita pronta. Né? E aí eu gostava muito de experimentar com os alunos. O que vocês acham? Né? É claro que a gente tem algumas coisas que nós devemos evitar, e nós temos algumas coisas que são favoráveis para estabelecer esse preâmbulo, né, desse encontro. Mas elas não são regras. Né? E aí eu falava muito, gente, o meu jeito de falar, né, e de receber o meu cliente, tem 20 anos que eu estou construindo ele. Vocês vão encontrar o seu. Tem gente que é mais sério, que se tiver que dar um sorriso pro seu cliente, vai achar aquilo completamente forçado. Tem gente que é sorridente, se tiver que receber sério, também já vai achar que, mas não sou eu. Então, seja você, entendendo que não é o seu amigo que está chegando para tomar um café na sua casa. Aí encontrar esse lugar é que é o desafio. Né? Eu bem temo esse lugar, porque às vezes ele chega querendo que você se torne um amigo, né? Ele também às vezes te puxa para esse lugar e você tem que, né? Como diz, meio que driblar, né, o processo, porque você não pode se tornar amigo, mas também não pode ficar tão distante. Não sei, né? Sim. Porque aí você pode propiciar um distanciamento que desfaz da relação de confiança. Né? Desfaz aquela empatia, aquela troca. Diriam os psicanalistas, a transferência, né? Mas a gente tem que cuidar dessa questão da relação da confiança, que eu acho que o mais importante é que a gente possa propiciar para a pessoa que ali está a confiança, né? O acolhimento, né? Eu acho que assim, são questões bem tênues,
mas não impossíveis. Isso é né, sim, acho que consegue gerenciar bem quando tem consciência de, né? Eu acho um pouquinho sim, bem isso. sim. Olha, Roberto, nós temos agora, nós estamos caminhando para o final, tá? Faltam praticamente 15 minutos, porque a gente iniciou Uhum, antes, então a gente tem que calcular um pouquinho o tempo anterior para dar sim. 7 horas, né? Eu já ia falar 6 horas. Então nós temos 15 minutos. Até agora ninguém trouxe nenhuma questão, nenhuma pergunta, só elogios, saudades de você. Ai, Recomendo que você assista novamente, porque tem muito ex-aluno seu aí, tá bom? E eu que vou pedir bom. para o pessoal que está aí nos assistindo, quem tiver dúvida, perguntas, pode trazer, porque eu repasso para a Roberta e a gente continua a nossa live aqui, nossa conversa, tá bom, Roberta? Beleza, Dentro ok. disso, eu queria um pouco que você falasse, que nós começamos mais cedo, da frase do Giovanetti. O que você Ah, acha? sim, sim. Ah, eu acho Tem, até ótimo, assim, trazer um pouquinho dentro do que nós estamos falando aqui. sim, sim. Eu Né? até deixei separado aqui como uma citação que essa frase, eu acho que ela encerra em si mesma o princípio fenomenológico, que é a nossa visão de mundo e como a gente percebe que as coisas se transformam e ocorrem nas relações e no encontro humano, e ele constrói essa frase no contexto da supervisão. Então eu vou ler ela aqui, que eu acho que ela, para mim, é muito esclarecedora. Bom, abre aspas. É necessário acentuar o fato de que a supervisão não é da psicoterapia, o caso clínico, mas sobre a psicoterapia, que é a condução do caso clínico pelo supervisão. Como o psicoterapeuta a está vivendo aqui e agora, no relato durante a supervisão, né? E não lá e então. E vivendo numa relação como supervisor. Então, ou seja, ela é uma fórmula mais estendida daquela fala que eu trouxe antes, né? Que a supervisão não é do caso, é do supervisando. Então, ou seja, a proposta da supervisão não é, né, da psicoterapia, não é trabalhar em cima do caso, mas é trabalhar sobre a psicoterapia enquanto um conjunto, né, onde está sendo ali vivenciada uma relação entre um terapeuta, que no caso se apresenta como supervisando, e o seu cliente. Né? E aí, esse supervisando, na verdade, o conteúdo que a gente vai trabalhar é aquele que ele traz aqui e agora, no seu encontro com o supervisor. Então, na hora que ele estabelece o encontro com o supervisor e que ele traz ali, é isso que nos interessa. Não o que ele fez lá um dia atrás, 2 dias atrás. E às vezes, sabe o que é interessante, Shirley? Que às vezes o supervisando pergunta assim, eu fiz tal intervenção. Ah, e agora? Será que eu fiz bobagem? Será que, o que vai acontecer? Nossa, acho que o cliente não vai voltar nunca mais. A gente fala assim, olha, não sabemos. Né? Na verdade, não se trata se a intervenção foi boa ou foi ruim. Nós não temos mais controle sobre ela. Né? Agora, a gente vai ter que esperar qual a repercussão que essa sua intervenção propôs, e você vai trabalhar a partir de agora com a repercussão, né? Qual é a leitura que o seu cliente traz daquela repercussão. Então, não adianta eu ficar discutindo aqui com você, exaustivamente sobre a sua intervenção, porque a gente não sabe, eu não posso aqui traçar, né, opção A, opção B, opção D, e o que você vai fazer caso o cliente volte com raiva, caso o cliente volte chorando. Não existe esse tipo de construção. A construção vamos entender quando você fica preocupado com alguma coisa que você disse, vamos entender, né, em você, vamos compreender o impacto que isso te trouxe, alguma coisa aí está te causando desconforto. Em relação ao seu cliente, em relação a você próprio, né? E aí é em cima desse impacto que foi o que esse supervisando provocou ali na relação que a gente vai trabalhar. Porque a gente não tem como prever, ou eu dizer para ele, agora na próxima você vai fazer tal coisa para consertar. Porque pode inclusive ter sido intervenção excelente e vir com um novo fôlego, né, no processo. Nós ainda não sabemos. Por isso que a gente não pode ficar, né, focado no que foi dito enquanto... E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo né, você consegue se abrir mais ainda para ouvir e escutar o que é que vai ser dito? Né?
que a gente não tem como antecipar. Com certeza. Não tem nem como também dizer, construir um manual, né, para falar como fazer, senão a gente se perde na própria essência do nosso trabalho, do método, que é a fenomenologia, né, que é o fenômeno que aparece. E a gente vai, caminha a partir desse fenômeno que aparece, né, daquilo que emerge, né, e isso emerge na relação terapeuta-cliente, né, não tem como para além disso. Mas aproveitando um pouco, Roberto, e eu deixei até passar um pouquinho, a Isabela Reis está pedindo para falar um pouquinho sobre a supervisão na clínica. Você começou a falar da vivência acadêmica e aí a clínica se perdeu um pouquinho. Vamos amarrar aqui, senão a gente perde e esquece. Bom. Ótimo. Obrigada, Isabela. Porque a gente vai abrindo várias janelinhas, né? A pessoa que é prolixa ainda tem, né, os meus alunos sabem disso, então tá tudo certo. Mas, na verdade, o desenvolvimento em si não diferencia muito, né? Você perguntou assim, como é que eles chegam? Aí por isso que eu comecei a falar do espaço acadêmico, que chega de uma forma um pouco mais estruturada, já tem um protocolo, né? E aí aquele supervisando que está no espaço acadêmico, na faculdade, ele chega ainda sem nem ter tido contato com o cliente. E a partir do contato com o supervisor, que ele vai desenrolar o fazer dessa prática. Quando um recém-formado ou um profissional que já está caminhando busca supervisão, ele já tem uma história, né, inicialmente construída, ele já tem pelo menos 1 ou 2 atendimentos, porque normalmente no primeiro ainda, a não ser que seja um caso muito diferente, né, um caso muito fora da curva, ou que assuste aquela pessoa, que ele já vai buscar a supervisão, mas normalmente ele começa ali dentro do seu fluxo, que ele está acostumado, e aí ele vai buscar a supervisão quando ele empaca em alguma coisa que ele está tendo dificuldade, né? E nesse tempo que eu estive aqui, né, que eu tenho estado aqui já em Portugal, e alguns ex-alunos, alguns que tiveram supervisão comigo na faculdade, outros que não chegaram a ter essa supervisão, mas tiveram as aulas e escolheram a abordagem existencial, me procuraram, sabe, para fazer a supervisão comigo online. E na altura foi até engraçado, porque eu nunca tinha tido a experiência online, esse espaço é muito novo para mim, eu nunca fiz nenhum atendimento clínico online. E aí quando eles falaram, tem gente que faz a supervisão à distância, eu falei, nossa, e agora? Né? Eu ainda não tinha me dado conta de que era possível estabelecer o vínculo e de que era possível ter essa presença efetiva através da tela. E eu sempre fui muito honesta com o cliente, com supervisando, e aquilo que é novo para mim, eu digo na lata que é novo. Eu falo, olha, nunca fiz. Se você topar, descobrir comigo, eu tô topando. Já falei isso para cliente, já falei isso para supervisando, enfim. E aí foi uma experiência muito rica, sabe? Desses já colegas, né? Porque já profissionais formados, já colegas, buscar esse espaço de troca e de conversa. E aí é muito bacana, Shirley, no pequeno detalhe diferencial que tem nessa supervisão pós espaço acadêmico, né? Que eu aprendi muito, sabe, com esses ex-alunos, colegas que vieram buscar supervisão comigo, vieram trocar comigo, porque eu até digo que nem chega a ser uma supervisão, é um espaço de troca. Porque eu começo ali a perguntar para eles, a questioná-los sobre a condução, sobre o que eles estão experienciando, como se eu estivesse fazendo a pergunta para mim, mas e se fosse eu? Não sei o que eu faria. Aí eu devolvo, sabe? O que te faz sentido fazer nesse caso? O que essa pessoa está te dizendo, né? O que ela está sinalizando para você? O que ela está te contando? Ah, mas eu não faço a menor ideia. Ok, então só tem uma pessoa que pode te dizer, né? O que isso significa, que é o seu cliente. Quais são as formas que você encontra? Quais são as vias de acesso pelo tempo de convívio com o seu cliente que você percebe que faz sentido estabelecer uma ponte? Aí, às vezes, a coisa é bem lá atrás, que a primeira coisa que a gente estabelece é o vínculo. E, às vezes, naquele caso, está difícil estabelecer um vínculo. Né? É um caso onde a pessoa é mais silenciosa. Eu tive um caso, eu acho que ela está aí nos ouvindo, não vou citar nomes, de uma colega de trabalho que eu admiro muito, que foi aluna e minha supervisanda de estágio na faculdade, e que nós tivemos esse espaço de troca aqui, e ela atendeu uma adolescente.
ela atendia uma adolescente e que ainda tinha um diagnóstico de transtorno mental, tinha um diagnóstico aí de uma psicose, e ela trazia muita questão do delírio, e eu lembro que a gente trabalhou muito em cima disso, assim, de encontrar uma via de diálogo, porque a adolescente era completamente reticente de não confiar, porque ainda tinha a questão da mãe que tinha levado. E aí nossas conversas iniciais eram justamente em cima de qual a linguagem. E aí ela tinha, a supervisão dessa colega de trabalho tinha dificuldade de dizer, olha, Roberta, eu tenho medo de estar sendo informal demais, de estar sendo às vezes infantil na fala. E a gente falava, tá, e o que isso pode acarretar? Ela é uma menina, é uma adolescente de 15 anos. Né? Se ela vai te falar sobre as coisas da escola, sobre o filme que ela viu, sobre uma música que ela gosta, sobre... Né? Você vai falar de que lugar com essa menina? Então, assim, esse caso foi muito interessante porque parecia que ela não ia cessar, sabe? Parecia que ela não ia cessar. E aí, quanto mais ela se disponibilizava, né? E se vulnerabilizava enquanto terapeuta, a ouvir aquela menina da realidade, do mundo que aquela menina habitava, mesmo independente, é um delírio, ok, mas é o que ela está me comunicando. E ali, essa menina foi se sentindo acolhida, e aí essa menina começou a trazer o conteúdo, e aí essa menina começou a se revelar, sabe? E foi assim, eu aprendi imensamente com esse caso, sou muito grata, né, por essa nossa colega de trabalho, e isso é muito bonito de ver, sabe? Que nesse caso eu acompanhei ela lá na faculdade, num caso, né, dentro do estágio supervisionado, e depois fora, e ver o crescimento, e ver a maturidade de lidar com a complexidade dos casos, e percebendo essas ferramentas que eles vão acessando. Então, para mim, assim, para a gente é muito gratificante acompanhar isso, né? E, então, mesmo no espaço clínico depois, fora do espaço acadêmico, há muito material a ser trabalhado, há muito para ser construído, porque a nossa construção como terapeuta, eu estou aprendendo daqui de longe, mesmo distante da prática clínica, que eu não estou atuando, né, como atendimento clínico, não estou fazendo os atendimentos em psicoterapia, mas eu me permiti, me dei essa abertura de ter esses encontros aí através da supervisão. E foi o que eu confesso agora, confesso uma partilha pessoal minha, né, para vocês, foi o que me salvou um pouco aqui, sabe? Porque eu tenho vivido uma realidade tão distinta, né, da minha construção profissional, eu não tenho atuado aqui na psicologia, e aí foram sopros assim, sabe? Um frescor, isso ainda me habita, a psicologia ainda tá aqui dentro, e eu nasci para isso, então agradeço muito aos supervisandos que... Né, os colegas de trabalho que me acessaram nesse tempo para me lembrar da minha escolha, para me lembrar daquilo que faz sentido para mim. Manter a psicologia acesa aqui. Que ótimo. Então, rapidinho vai vir aqui, a gente vai transformar isso numa fogueira, num vulcão, você vai ver só. Vamos! Uau, vamos! Hoje já começamos a conversar a respeito, para tricotar sobre sua volta, né? Eu tenho o papel de orientadora de carreira, né? Já te ensinando os caminhos, a coisa exala. E para te dizer uma coisa, a Amanda Garcia, que escreveu aqui, que ela adorou a live, então se for ela ou outra pessoa, a live, perdão, adorou a supervisão online, né? Mas vários estão dizendo que estão adorando a live, muitas pessoas agradecendo, elogiando. Que bom. Tá rindo de quê? David, já tá rindo de quê, David? Essas carinhas aí rindo até com lágrima, de que é? O David adora me zoar, gente, vocês sabem, né? Não sabia. Pois então, ele ri de mim. Adoro. David é um caso sério, que ele cismado com o meu lado sério, né? Ele que não me conhece na minha vida mesmo, de verdade. CPF. Tá rindo da fogueira, ele tá rindo porque... Vamos abrir aqui, pessoal, porque a gente passou a tarde conversando e realmente foi uma fogueira, tá, David? Morra de inveja. Eu e a Shirley, a gente já está tricotando altos projetos e planos para quando eu voltar, nos aguardem, tá bom? Aí que você vai rir. Duas Donas Maria, a tarde toda tricotando aqui, o retorno. Né? Foi ótimo, ótimo. Que delícia. Tássila, não tem nada de sério. Ensina isso pro David. Gente, nós temos somente 25 minutos. Ai, tristeza. Roberta, foi maravilhoso tê-la aqui. Que bom.
contigo, aprender contigo sobre supervisão clínica, sobre a nossa prática, nossa formação, nosso crescimento. Muito obrigada. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma, que eu não tenha embolado muito.